Olá, vamos continuar a nossa aula sobre pilotagem segura nos básicas. Vamos falar agora sobre condições adversas. Então, dirigindo na chuva. As condições do tempo interferem bastante na pilotagem de uma motocicleta. Com chuva, a pista fica escorregadia, a visibilidade do piloto e de outros motoristas em relação a você diminui e as distâncias de frenagem aumentam. A estabilidade também da moto diminui. Além disso, se o piloto não estiver devidamente protegido, ele sentirá a dor dos da chuva batendo na pele. Cuidados iniciais que você tem quando estiver chovendo. Caso esteja usando roupas comuns e percebeu que vai chover, pare em um local seguro e coloque suas vestimentas e sapatos impermeáveis antes da chuva chegar efetivamente. Quando as primeiras gotas de chuva caírem no solo, a água se mistura com a terra, com o óleo, com os resíduos que estão na superfície, formando uma pasta escorregadia. Por isso, a pista se torna bem mais perigosa, especialmente nas situações de frenagem e de curva. Este momento inicial da chuva é particularmente o mais perigoso. Isso se aplica principalmente quando a gente tem só aquela garoinha, né? Quando está só chuviscando, e a pista molha, mas não limpa, mas não retira toda aquela sujidade que tem lá. Fazendo curvas. Em condições de chuva ou garoa, procure pilotar em velocidade mais baixa do que as condições normais para o mesmo local, porém sem reduzir a velocidade drasticamente para evitar colisões traseiras. Permanecer bastante atento, aumentar a distância em relação ao veículo da frente. Então, tem gente que tem verdadeiro pânico, principalmente motoristas de 4 rodas. Então, tem gente que vai se embananar, ele não enxerga, o vidro embaça, o retrovisor começa a ficar embaçado, ele não dá uma visão muito boa de quem vem atrás de você. Então, muitos acidentes acontecem em situações. Então, você que é o piloto da moto, você tem que. Já é bastante exigida a sua atenção quando você está num tempo condições normais. Quando está chovendo, seus sentidos, as suas observações, elas têm que ser aprimoradas, elas têm que ser aumentadas para evitar que você se envolva. Então, seja muito prudente. Efetuar manobras de forma suave, principalmente vitórias e frenagem, e evitar passar sobre lugares alagados. A chuva poderá cobrir, né, a chuva poderá ter aberto buracos ou crateras na pista, ou ainda ter destampado algum bueiro. Procure seguir o friso deixado pelo pneu de carros. Então, para você, a água tem que estar aqui mais ou menos, tá? Então, igual a gente está vendo aí nessa foto. Lado esquerdo. Lembre-se, a distância de frenagem em pista molhada aumenta consideravelmente. O farol sob chuva. Quem estiver apenas com o farolete ligado deve obrigatoriamente mudar para a posição de farol aceso para aumentar sua visibilidade. Sob forte chuva, até os automóveis são obrigados a trafegar com as luzes acesas. Em pisos molhados, todos os movimentos da motocicleta deverão ser suaves, principalmente a frenagem. Então, o fator de você andar em lugar alagado, além de você ter a possibilidade de cair em algum buraco, a onda que gera naquela água pela movimentação de veículos maiores pode vir a te derrubar. Se você perde a estabilidade da moto, a aderência dela no piso, a correnteza pode derrubar você e a moto e levar os dois, você acabar se enroscando na moto e não morrer pela queda, morrer afogado. Então, quando tem situações de chuva, procure um lugar seguro para se abrigar e lá fique até
que acabe ou alagamento ou uma chuva forte. Aderência dos pneus. A aderência dos pneus ao asfalto é bem menor no momento de chuva. Procure evitar as poças d'água, pois elas escondem buracos e crateras que podem levá-lo a uma queda. Ruas de paralelepípedo durante a chuva tornam-se sabão de tão lisas. Dirija devagar, com extremo cuidado, sem movimentos bruscos, freando suavemente para evitar derrapagens até as faixas pintadas dividem as pistas e as de pedestre tornam-se muito escorregadias. Dicas úteis. Durante as viagens é interessante levar um pedaço de algodão, guardanapo ou toalha de papel ou pano de algodão para limpar a viseira de vez em quando e assim melhorar a visibilidade do piloto. Acomode as bagagens em sacos plásticos de modo que não se molhem durante a chuva. E agora, se não for chuva, for neblina, nem todo mundo conhece a próxima serra. Então, a neblina, a gente tem uma foto aí para ter ideia que a distância diminui bastante a idade. E você não consegue, muitas vezes, dependendo da velocidade, que era a moto, você pode testar um pedestre, pode testar um motorista, outro veículo. Né? O que é muito comum em neblina, todo mundo liga o pisca-alerta, então você não sabe se o carro está parado na neblina, está andando, porque a visibilidade é muito. Outra condição adversa que prejudica enormemente a visibilidade é a neblina. Se existir um veículo parado, isso pode provocar sustos nos outros motoristas, acarretando reações bruscas e acidentes, famosos engavetamentos. Muito comum. Já peguei em serra que você chegava 1 metro a sofrer. Então é muito tenso para quem está tanto num veículo 4 rodas, quanto para quem está pilotando uma moto, rodas, ou mesmo para um caminhão que tem uma visibilidade muito baixa da frente. Você nunca sabe, muitas pessoas se apavoram quando encontram uma máquina, diminui muito a velocidade. Em algumas situações é necessário realmente a velocidade, e quando você não enxerga 1 metro mais ou menos à frente, isso é possível de acontecer. Tem pessoas que praticamente param muitas delas param no. Então é uma situação bastante crítica, situações de neblina. Dirigindo sob neblina, né? Pilotando sob neblina. Normalmente a neblina costuma ser mais forte nas primeiras horas da manhã e à noite, e ocorre principalmente em costas, perto do litoral, e nas regiões planas, próximas a rios ou represas. O ideal é não viajar nessas condições. Mas se o nevoeiro aparecer de repente, viagem, então é recomendável de para ter tempo de reação em caso do aparecimento surgirem obstáculos repentinos. Entretanto, não se deve trafegar muito devagar, nem frear de forma brusca, para não ser abalroado por trás. Aliás, tome muito cuidado ao usar freios nestas condições. O piso costuma ficar molhado, escorregadio. Procure rodar à direita e manter uma boa distância do veículo da frente, para ter espaço de frenagem no caso dele parar repentinamente. Não use o farol alto, pois a neblina é formada por gotículas e o farol alto irá expandir a refletividade, formando uma cortina branca à frente do piloto. A luz de posição é suficiente. Use o farol baixo. Quais são as medidas de prevenção que você tem que ter no nevoeiro? Então, durante o nevoeiro, evite o máximo parar no acostamento. Só pare em casos de emergência, pois é muito perigoso sinalizar e servir com distanciamento seguro, já que as motos, ao contrário dos automóveis, não possuem triângulo de alerta, pelo menos a grande maioria delas. Mesmo que a moto possua um alerta, esta
este não deve ser ligado com a moto trafegando, por isso pode dar a impressão a outros motoristas de que a moto está parada, podendo gerar um acidente. Se estiver trafegando em vias de mão dupla, é praticamente impossível fazer ultrapassagem com segurança, pois a visibilidade é quase zero. O risco de bater com um veículo em sentido contrário é grande. Como é difícil seguir a trajetória e de manter a estrada sob intensa neblina a baixa visibilidade, procure orientar-se através da sinalização vertical e horizontal, pontos de referência como faixas refletivas, olho de gato, placa de sinalização, etc. Seguir somente as lanternas do veículo à frente é perigoso, pois o motorista do veículo pode estar desorientado e sair da pista e com isso você irá com ele. À noite, pilotando à noite. O motociclista deve evitar ao máximo viajar à noite. Só deve fazê-lo em caso de necessidade, pois é muito perigoso. A visibilidade do piloto em relação ao trânsito e a dos outros motoristas em relação à motocicleta fica bastante prejudicada. Nas rodovias de mão dupla, as ultrapassagens ficam perigosas na medida em que é difícil aferir corretamente a distância e velocidade do veículo que vem em sentido contrário. Se estiver chovendo, então, terá que formado um quadros de maior risco do motociclista. Então, você corre o risco de encontrar alguém com farol ligado. Você não consegue visualizar com uma boa distância. Motoristas embriagados, motoristas sonolentos, né, que dormem ao... E a moto, como eu já disse anteriormente, é um veículo que expõe muito. Então, evitar ao máximo fazer alguns tipos de condução, como na neblina e como à noite, possível. Então, à noite, pilotando à noite. À noite, em rodovias, as lanternas traseiras dos veículos que seguem à frente, é difícil detectar rapidamente se este veículo está rodando ou parado. Acontece muitas vezes de o trânsito parar de repente devido a um acidente ou qualquer outro problema que impeça ou diminua a velocidade do fluxo. Quando isso acontece, o último veículo da fila deveria ligar o pisca-alerta para advertir os outros motoristas que vêm atrás que o trânsito parou ou que está parado. Se isso acontece estando você em velocidade normal de tráfego, você pode colidir com o veículo parado à sua frente. Além disso, é mais difícil ficar na estrada, óleo, buracos e objetos caídos na pista. O farol alto dos outros, aliados a uma viseira em mau estado, sufocada, pode ofuscar a visão também. Quais são as medidas que você tem que ter de segurança ao pilotar à noite? Mas, se por alguma razão for realmente necessário viajar à noite, às vezes em viagem querendo chegar logo em casa ou alcançar a cidade seguinte. Então, tome todos os cuidados. Acenda o farol e não apenas a luz de presente, mesmo em vias iluminadas. Verifique se todas as lâmpadas estão funcionando, farol, lanterna, etc. Verifique, jamais rode à noite com farol ou lanterna traseira queimadas. Além disso, é importante que o farol esteja regulado na altura correta para não ocasionar uma iluminação insuficiente muito baixo ou ofuscar a vista de turistas se ele estiver muito alto. Por segurança, as paradas para descanso devem ocorrer preferencialmente em postos de combustível ou da polícia rodoviária. Aproveite esses momentos para limpar a sua viseira. Procure usar roupas claras e evite parar no acostamento.
O ideal é que a sua jaqueta tenha faixas reflexivas. Por norma, o capacete já deve ter. E siga com atenção, velocidade moderada, com boa distância do veículo da frente. Controle o sono e faça frequentes paradas para descanso. Farol alto à noite. Outro problema à noite é que alguns motoristas trafegam com luz alta ao passar por outros veículos. Isso pode provocar ofuscamento. Outro problema à noite é que os motoristas trafegam com luz alta ao passar por veículos. Pode provocar ofuscamento do piloto e dos motoristas em geral. Deparando-se com essa situação, evite olhar diretamente para os faróis dos outros veículos. Dê um sinal de luz, advertindo ao outro motorista sobre sua luz alta. Caso não seja atendido, não revide a luz alta a ele. Direcione seu olhar para o lado direito da pista, orientando-se pela faixa pintada do asfalto, como forma de evitar o ofuscamento. Então, quando você tiver uma luz forte para a sua velocidade, e você vai ficar momentaneamente cego por alguns segundos e direciona a sua vista para a faixa ou para o chão, para evitar o ofuscamento. Ocorre também do veículo atrás da moto trafegar com farol alto no rosto do piloto através do retrovisor. Neste caso, dê passagem e o avise tampando momentaneamente com a mão. Outro detalhe que merece atenção ao viajar à noite é que, ao visualizar um farol único visto contrário, ele pode não corresponder a uma moto, mas a um automóvel com uma luz queimada. Veja como é importante que todos, motoristas ou motociclistas, rodem com seus veículos em dias, diminuindo surpresas no dirigindo no frio. Dependendo da temperatura e de como o piloto estiver equipado, dirigir sob o fio pode se tornar um grande problema, principalmente se tiver que rodar durante muitas horas. Então, se for necessário enfrentá-lo, o segredo está nos equipamentos de proteção individual. Jamais devemos nos aventurar sob o frio se não estivermos totalmente preparados. Usando uma vestimenta adequada, é possível minimizar bastante os efeitos da baixa temperatura. Possível congelamento das mãos ou pés pode ser perigoso. O conforto provocado pelo frio é um fator de desconcentração na pilotagem, o que faz aumentar os riscos. A Cláudia já falou para vocês lá no comecinho do treinamento sobre os riscos do frio para o motociclista. Lembram? Então vamos continuar. Então, o EPI é uso em baixas temperaturas. Então, a gente tem botas especiais para motociclistas, além de serem reforçadas e impermeáveis, são bastante resistentes ao frio. Então, use-as preferencialmente 2 pares de meias. Pelo menos um par deve ser de meias grossas. As calças de couro ou cordura, a cordura e principalmente o couro resistem bastante ao frio. Prefira as de couro mais grossas. Use por baixo da calça um agasalho ou pijama para proteger ainda mais. Jaquetas, casacos de couro ou de cordura, todos os ciclistas devem ter uma boa jaqueta ou casaco para essas situações. As jaquetas, especialmente para motociclistas, além de oferecerem uma ótima proteção contra quedas, também protegem bastante do principalmente com o uso de forro removível presente na maioria delas. Por baixo da jaqueta, use um sistema de camadas. É mais eficiente usar várias blusas um pouco mais finas que apenas uma blusa grossa. Jaqueta. Uso em baixa temperatura de luvas. Já foi dito, as mãos são bastante vulneráveis
ao frio e pode ocorrer o congelamento. Um par de luvas não é suficiente. Deve-se usar 2 pares, um mais robusto ou material sintético resistente. Sobre o outro par, pode ser do cirúrgico ou mesmo de borracha. Por experiência prática, constatei que esses 2 tipos mais eficazes do que de lã para se usar por baixo da principal. Existem também as balaclavas especiais para tempos de frio. Então, tem balaclava e cachecol. Para a região da cabeça e pescoço, usa-se a balaclava touca integral, só ficam de fora os olhos e nariz, e eventualmente a boca, semelhante às usadas pelo geral rodoviário, para esconder o rosto. E também o cachecol tradicional de lã ou mesmo de couro, babador, tipo babador que envolve o pescoço e partes do peito. Então, com todos esses equipamentos, as chances de você estar protegido são grandes. Então, se você puder investir em situações na região de verdade, então é importante você começar a investir em equipamentos adequados para estar no frio. Dirigindo com vento, uma situação que exige cautela por parte do motociclista ocorre quando pilotamos com forte vento lateral. Isso acontece especialmente ao passar por pontes e viadutos. Pontes e viadutos. A força do vento lateral pode desgovernar a moto, fazendo com que o motociclista seja forçado para fora da via ou para cima de outros veículos na faixa de rolamento ao lado. Em Florianópolis, devido a forte vento lateral, a ponte, já houve casos de motociclistas que morreram ao ser jogados ao mar quando atravessavam a ponte da ilha ao continente. Como reduzir os efeitos do vento lateral? Para diminuir o efeito do vento lateral sobre a motocicleta, faça o seguinte: usa uma ou 2 marchas e mantenha a tração da moto continuadamente, ou seja, mantenha a aceleração sem interrupção, de forma que a moto não fique neutra e sim empurrando, sempre para pilotando no calor. Nas altas temperaturas, os motociclistas não podem abrir mão dos equipamentos de proteção. O mercado de acessórios oferece uma série de opções para minimizar os impactos da temperatura. Quando o termômetro ultrapassa 30 graus no verão, todos os garimpeiros ficam mais expostos ao perigo, seja por imprudência, quando deixam de usar os equipamentos de segurança, seja pela falta de cuidado com a saúde, com risco de desidratação e queimaduras. Independentemente da temperatura, as roupas de proteção são essenciais. Em uma queda ou pela exposição solar, pode causar queimaduras e câncer de pele. Dê preferência a equipamentos mais leves, mas que seja adequado para a condução motociclista. Então, procure sempre estar com os equipamentos adequados, manga comprida. É um absurdo, né? Geralmente, quando está muito quente, todo mundo coloca a camisa e anda de moto. Mas você não sente que está queimando a pele, porque o vento vai batendo e vai refrescando. Principalmente nos horários de pico, onde o sol e a radiação é mais forte. Então, a tendência daquela radiação, você está absorvendo aquela radiação, é muito grande. Então, proteja as mãos, os braços, o rosto, onde tiver pele descoberta, óculos, olhos também, né? Com para pilotar. Bom, isso se você for o seu trabalho, né? Trabalho dia a dia, geralmente essas pessoas estão mais protegidas eles de final de semana, né? É o veraneio, a passeio.
esses acabam se dando um pouco certo. Então é isso. Obrigada. Faça uma boa prova e nos vemos no próximo módulo, tá certo? Tchau, até mais.